Eu sou a Marta, eu sou psicóloga clínica, é, só para vocês me conhecerem um pouquinho, né? Eu já tenho uma formação aí de 20 anos, eu fiz o curso de formação aqui no Instituto Gestalt e em 2019, diante de uma perda, é, eu resolvi estudar luto. Eu falo que estudar luto foi uma maneira de trabalhar o meu próprio luto. E desde então eu venho estudando o tema. Hoje a gente vai falar sobre o luto não reconhecido, que é um tema que me atrai, que eu gosto muito de falar, tá bom? Deixa eu só entender, todos são psicólogos aqui, Aninha? Se não for psicólogo, são estudantes Ah, ok, nessa área. Que a tá. semana de psicologia, ela abrange são mais estudantes de psicologia. Mas Tá. aqui já estou vendo que tem alunos na formação, é, Uhum, tem bastante alunos também. tá. Eu pergunto isso porque eu vou trazer casos clínicos, então é muito importante da gente manter o sigilo, manter a ética, então tudo que a gente for falar aqui vai ficar por aqui. Primeiro eu vou falar um pouquinho para vocês, né, o que é o processo de luto. O processo de luto nada mais é do que o rompimento de um vínculo, né? Inicia-se em situações em que há uma perdas significativas por morte ou circunstâncias em que, mesmo não haja uma morte concreta, o impacto é o mesmo do que se houvesse, né? Então, luto é o rompimento de um vínculo. Quanto maior o vínculo, mais esse luto vai ser agudo, né? Então, isso também é muito importante a gente poder estar entendendo. Então, vínculo, pais, irmãos, pet, tudo isso a gente pode estar considerando como luto. O processo do luto, ele é normal, ele é não linear e é individual, né? Anos atrás, né, era falado que o luto tinha 5 fases, né? Negação, eu não sei ao certo, e determina com aceitação. Nós entendemos que o luto é um processo não linear. O que seria esse não linear? Não sei se vocês conhecem um pouco o processo dual do luto. Então, onde um momento o enlutado vai ficar na restauração e no outro momento o enlutado vai ficar no sofrimento, né? Obviamente que no início da perda, né, logo em seguida da perda, é bem provável que a pessoa ela se encontre no sofrimento, na dor, na saudade, né? E assim, ela não vai estar aberta a absolutamente nada com relação à restauração, né? Então, voltar a trabalhar, sair com os amigos. Então, ela vai ficar, né, eu falo que é um processo pendular, né? Então, ela vai estar no pêndulo, ora na restauração, ora no sofrimento. O processo de luto, ele constitui também numa nova identidade, onde, diante da perda, uma nova pessoa surge, né? Então, por exemplo, Marta, né? Eu perdi minha mãe em 2019. A Marta, até 2019, era uma pessoa. Depois de 2019, eu me tornei uma pessoa totalmente diferente, né? Porque eu me vi sem a minha mãe. Então, isso também é muito importante. E aí a gente entra num processo de adaptação, né? É se adaptar a um novo cenário onde essa pessoa não existe mais, tá? E o processo de luto, ele necessita de tempo, de reclusão e de introspecção. Então, tem pessoas, né, que saem, se diverte, né? E obviamente que a gente fala sobre o luto inibido, onde a pessoa deixa um pouco de lado o luto e vai continuar fazendo o que ela sempre fez. Mas um dia a conta chega, né? Então, por isso que a gente fala, o luto ele necessita de tempo, de reclusão e de introspecção.
Tudo bem até aí? Ótimo. Bowlby, ele fala sobre a teoria do apego. E quando a gente estuda luto, a teoria do apego, ele acaba surgindo nos nossos estudos, né? Então, Bowlby, ele traz 4 fases onde um enlutado, ele acaba tendo diante da perda. O entorpecimento, que pode durar horas até uma semana, e daí mescla com explosões de sofrimento ou de raiva, né? Então, eu lembro que na época da Covid, da pandemia, eu atendi uma mãe. Na verdade, eu comecei a atender uma família onde essa mãe perdeu a filha por Covid. A menina tinha 40 e poucos anos, uma filha pequena, de 3, 4 anos, e assim que ela soube do falecimento da filha, ela quebrou tudo que ela conseguia ver na frente dela, né? Então, a filha já estava internada já há um tempo, ela estava, né, com os santos, reza, vela, né? E aí, quando ela soube da notícia, ela estraçalhou tudo que tinha pela frente. Isso, né, é natural, é normal, é esperado, né? Tem pessoas que partem para essa raiva, tem pessoas que se isolam, não quer falar com ninguém, né? Então, tem o entorpecimento. O anseio ou o protesto. O enlutado fica à procura da pessoa perdida, implica em emoções fortes, com muito sofrimento psicológico e agitação, né? Então, é aquela coisa, né, de achar que está ouvindo a voz, né? Achar que está sentindo a pessoa por perto, né? Então, em alguns momentos, o enlutado, ele traz isso, né? Então, parece que eu vi a minha mãe me chamar, parece que eu vi meu marido me chamar, né? Então, isso também é normal aparecer. Desorganização e desespero, né? Então, a desorganização, gente, em todos os sentidos. Na parte cognitiva, a pessoa, a memória fica falha, os pensamentos. Então, a pessoa, ela tem uma desorganização mesmo, tá? E uma reorganização em grau maior ou menor. Então, depois de um determinado tempo, vem a reorganização, que precisa, né, de um trabalho, de um cuidado, de um olhar, né? Então, eu, como atendo, né, muitos enlutados, muitas vezes o enlutado ele entra no consultório trazendo, né, algum sintoma, eu estou procrastinando muito, eu não estou conseguindo fazer determinada coisa. Eu falo, gente, isso é luto, né? Isso é luto. Então, é muito importante a gente poder estar definindo isso para o enlutado. Agora a gente vai falar sobre o luto não reconhecido. O que é o luto não reconhecido, né? Eu trouxe essas 2 fotos, né, de um idoso e de um casal, né? A gente vai ver no decorrer da apresentação que o idoso, muitas vezes, ele não é visto, ele não é respeitado diante da dor, diante do sofrimento, né? Então, é, as pessoas acham que o idoso ele não sofre diante de uma perda, assim como crianças, né? No caso dessa família que eu atendi, que a filha faleceu e ela deixou uma filha pequena, né? A filha, de alguma maneira, ela começou a dar sinais, né, sobre o luto. Então, ela ficou muito agressiva, ela ficou muito malcriada, ela ficou muito desobediente, né? Mas a família, ela não conseguia olhar para aquilo tudo como um processo de luto, né? A família olhava como, nossa, ela está muito malcriada, ela está muito desobediente, né? Mas a criança, ela estava enlutada, né? Ela estava sem a mãe dela. Então, imagina, num determinado momento, de uma hora para outra, ela se vê sem a mãe. Ela vai dar sinal de alguma coisa, né? Então, muitas vezes, é essa rebeldia.
E aí eu trouxe o casal também, que acontece muito no consultório, que é o luto perinatal, né? Ou o aborto, onde é, a mãe perde o bebê na gestação, até mesmo assim que nasce, né? E aí, muitas vezes, esse luto, ele não é reconhecido, ele não é validado, né? Então, é, as mães muitas vezes escutam, você é jovem, você pode engravidar de novo, você já tem um filho, então se contente com esse filho, né? E, gente, isso de fato acontece porque eu escuto muito no consultório, né? Então, eu até falo, né? Se você não sabe falar, fica quietinho, né? Então, porque é um processo que requer muito cuidado. Se você não sabe o que falar para o enlutado, não fale nada. Abraça, esteja do lado dele, né? Porque muitas vezes numa fala acaba desorganizando ainda mais a pessoa, tá? Então, o que que é o luto não reconhecido? É um luto vivenciado pelo indivíduo que passa por uma perda que não é ou não pode ser reconhecida abertamente, socialmente aprovada ou publicamente sofrida. Doca é um estudioso, né? Ele estuda muito o luto não reconhecido, né? Então, se vocês forem pesquisar sobre o luto não reconhecido, vocês vão ver muito, né, o nome do Doca, porque ele tem muitos textos, artigos, né, que fala sobre o tema. É, o luto não reconhecido explicita que esse processo é fortemente influenciado pela intensidade em que o outro e que a sociedade reconhecida e valida essa perda, né? Então, o que que seria isso? É, quanto mais a pessoa está influenciada, né? Quanto mais a pessoa está conectada com algo que se perde, e a sociedade ela não vê isso como algo válido, né? Isso acaba com certeza intensificando ainda mais essa dor, esse sofrimento, né? Então a gente pode pensar em luto de pet, isso acontece, né? Então as pessoas acham que o tutor não sofre com a perda de um cachorro, de um gato, de qualquer tipo de animal de estimação. E o tutor ele sofre, né? E é considerado como luto não reconhecido, né? É um luto não autorizado, né? Ele não é aceito publicamente, né? Então, as pessoas elas entendem que o luto é só a morte concreta. Mas tem outros, né? Como eu falei, o luto é um rompimento de um vínculo, independente, é um rompimento de um vínculo. Então, em 89, o Doca ele trouxe que o luto não reconhecido ele integra perspectiva biológica e a sociológica da perda e do luto, e seu mérito está em denunciar a negligência existente com relação ao aspecto social do luto, uma vez que, embora os indivíduos possam ter reações à perda, a sociedade nega e minimiza tais acontecimentos. Então, a sociedade, né, a nossa cultura acaba, né, trazendo muito essa questão do não reconhecimento, né? Então, eu vou trazer depois, no decorrer, algumas crenças, né, algumas regras que a gente acaba tendo e por que que a gente não pode reconhecer, não pode falar sobre o luto. Em 89 ele falou, e daí passou um tempo, em 2002 ele avança na exploração deste conceito e aponta que, para entender o aspecto social do luto, é importante lembrar que toda sociedade tem normas e regras que regem não só o comportamento, mas também o afeto e a cognição. Doca endossa, afirmando que aquilo que, numa cultura, pode ser extremamente validado, pode ser negado e rechaçado em outra,
podendo ser considerado excessivo ou inadequado. Então, ele traz, né, a questão de regras e de normas, tem as regras. Alguém quer falar? Ô, Marta, só aproveitando que você perguntou isso, eu até escrevi ali no chat. Eu estou atendendo uma mulher que ela foi amante de um homem 15 anos e ele faleceu, né? E ela não tem esse espaço, assim, ela não pôde ir no velório, então ela está trazendo isso porque ela não tem lugar para falar sobre isso. A própria família dela nunca aceitou, muito menos a família dele. Então é um sofrimento assim bem exacerbado, justamente por não ter espaço, né? Ela não consegue encontrar esse lugar para validar a dor, a história, todo o significado por conta desse rótulo, né, do título da amante. Então é um caso Exatamente. que eu peguei assim que eu tô tendo até dificuldade, porque realmente ela não tem espaço para isso. Não tem Uhum, rede de apoio, né? uhum. E aí, né, é o espaço do consultório, é a sua escuta, que vai fazer total diferença no processo de enlutamento, né? Porque, de fato, né, amante, a gente vai trazer, é um luto não reconhecido, né? A amante, ela não pode sofrer, ela não pode se enlutar diante da pessoa perdida. Então, é, ela vai ter o consultório para poder falar. Se ela não tem rede de apoio, você acaba sendo a rede de apoio dela, tá? É, quando a gente fala de regras e de normas, né? Eu trago três regras, né? Que é a regra do pensamento, espiritual e social, né? A regra do pensamento, muitas vezes, é aquela coisa que a gente tem que pensar o que é lógico, o que é razoável diante de uma perda, né? Então, muitas vezes eles falam que, era a hora dele, né? Ele estava sofrendo, é, algo desse tipo, né? Então, ele já estava muito velhinho, né? E a partir do momento que isso não faz sentido para a pessoa, né? Vem essa regra do pensamento, né? Então, para determinadas pessoas, isso é natural, é normal, né? É lógico pensar dessa maneira, mas não, né? É uma maneira também de você não estar validando o luto da pessoa, né? As regras espirituais, né? Então, é, eu escuto muito no consultório, porque algumas famílias, depois do ocorrido, elas têm algumas que elas ficam totalmente é, contra a religião, né? Então, briga com Deus, xinga, e tem outras que acabam, né, depositando mais ainda na religião. E aí vem muito relato no consultório da doutrina espírita, né? Então, as pessoas, elas vão, né, no centro para buscar alguma fala, algum conforto diante da perda, né? E aí, a regra espiritual, qual que é? Eu não posso falar muito, porque senão eu vou atrapalhar ele onde ele está, na evolução dele, né? Então, as pessoas, até isso, elas entram com uma regra, né? Com uma norma. Eu tô com uma mãe que perdeu o filho no final do ano, um menino de 14 anos, que, na verdade, foi um acidente, não foi um suicídio, e desde então, né, ela já era da doutrina espírita, então desde então ela se tornou mais assídua no centro, né, para poder entender o que aconteceu, né? E aí ela traz isso, ela traz uma dualidade de sentimentos. Ora ela quer ir lá no centro para esperar alguma fala, ter algum conforto, ora ela chega, não, Marta, eu vou parar um pouco de ir porque eu sinto que eu estou atrapalhando, eu sinto que eu não estou deixando o meu filho evoluir onde ele está. Então, essa é uma regra espiritual. E a regra social
determina quando as pessoas, né, é legitimar a, a perda, né? Tem um exemplo num livro que cada um, gente, entende o luto de uma maneira, né? Então, o Doca, ele traz o relato de um caso que o pai da namorada faleceu e o menino, o namorado, ele tirou uma foto do pai morto no caixão, que para ele era totalmente natural, era normal. Ele falou: não, eu vou tirar uma foto que vai ser um carinho para minha namorada. E quando ela recebeu aquilo, ela achou bizarro, né? Então, isso a gente pode entender como regras sociais. O que é normal para mim pode ser que não seja normal para uma outra pessoa. Normal não, né? Que eu não gosto muito dessa palavra. O que é esperado, né? O que é validado para mim, muitas vezes não é validado para uma outra pessoa, tá? Alguém quer falar? Alguém tem alguma dúvida? Eu não estou vendo o chat, viu, Seni? Então tá. Agora vamos falar, né, do tipo de perdas não reconhecidas. Então, tem o relacionamento e a relação. O que que a gente pode entender, né? Quando a relação ela não é considerada efetiva no contexto familiar, né? Então, um relacionamento é, homossexual, muitas vezes, essa não é validado, né? Então, quando a família, ela não legitima, né, uma relação, um relacionamento. A perda, né? A perda, o que que é? Ela significa quando o DOCA, né? Só eu estou com o meu papel aqui, o DOCA ele traz que há uma perda social e uma perda psicológica, né? A perda social, quando a pessoa é tratada, né, como morta mesmo, né? Então, existe a perda e a gente precisa reconhecer, né, e validar essa perda, né? Então, por exemplo, é, aposentadoria. Aposentadoria é uma perda, né? Então, a perda, ela é o algo concreto, né? Então, a perda, mudança de escola, a gente pode estar considerando como uma perda, mudança de país, né? Eu atendo alguns pacientes fora do Brasil e que traz muito essa questão da perda em si, né? O que que perdeu, o que que deixou aqui. Então, isso é um luto, né? A partir do momento que a pessoa, ela sai do Brasil, vai morar em outro país, né? Ela vive um momento, um processo de luto, né? De rompimento de vínculo. O enlutado, né? Então, como a colega trouxe a questão da amante, né? O enlutado, ele não é validado, ele não é reconhecido, né? Então, casais homossexuais, muitas vezes, também, né? Um ou outro não é reconhecido. Eu lembro que, eu lembro que quando eu fiz o curso do Quatro Estações, a Gabriela, ela trouxe um exemplo que ela participou de assim que o avião, aquele da TAM, explodiu, né, elas foram chamadas para os primeiros socorros lá, né, crises e emergências. E ela atendeu um rapaz, né, onde o marido estava nesse avião, e ele não conseguiu resgatar o seguro de vida dele, né? Ele simplesmente ele não conseguiu, né? Porque não foi o reconhecimento. Não sei como está isso agora, mas lá atrás, né? Isso aconteceu. A morte é quando a morte ela é negada, quando ela é repelida. Então, por exemplo, suicídio,
que tem um estigma aí, né, que as pessoas muitas vezes elas não reconhecem como um luto, né? Muitas vezes as pessoas elas têm uma dificuldade para falar, né? Ah, meu filho ele cometeu suicídio, né? Muitas vezes a pessoa, né, inventa alguma coisa, né? Então, teve um infarto, né? Então, essa coisa de falar da morte, né? AIDS, por exemplo, é algo que também a pessoa tem uma dificuldade em falar, né? Morreu de AIDS, tá? E as formas individuais de expressão do luto, né? Porque cada um tem um tipo de sofrimento, cada um se expressa o luto de uma maneira muito única e particular, tá? Alguém quer falar alguma coisa com relação a esses tipos de perda? Eu queria tirar uma dúvida sobre isso que você fala da perda social. Você traz, Uhum, o exemplo da aposentadoria, mudança de país, mudança de escola, e me surgiu a dúvida se pessoas em situação de rua também passam por esse tipo de perda social, porque eu penso um pouco nesse processo de marginalização dos indivíduos, né, do ser uhum, tratado como morto. Você acha que poderia englobar também essa população? com toda certeza, tanto social como psicológica, Sim. né? Ah, Então, você poderia, pode falar. inclusive, elaborar um pouquinho mais sobre a perda psicológica também? Então, a perda psicológica é quando ela perde a consciência, Uhum. né? Então, a gente pode pensar como Alzheimer, a gente pode pensar numa Pessoas no demência, estado vegetativo também, por exemplo. exatamente, Tá. exatamente. Ali, né, é uma perda psicológica, tá? Ah, tá bom. E a perda Tá. social é o que você acabou falando também, nessa questão É. de pessoas, moradores de rua, a gente pode estar considerando também como uma perda social, Entendi. Eu tenho mais uma dúvida ainda sobre esse ponto da perda claro. social. Eu atendo uma cliente que ela era das Testemunhas de Jeová, se não me engano, e ela comentou que tem um pouco de um processo que acontece dentro da igreja, de que quando uma pessoa ela é, eu não sei se é excomungada a palavra, mas eu vou usar. É, as pessoas que continuam sendo membros da igreja, elas passam a fazer um tratamento de silêncio e distanciamento desse indivíduo que foi retirado. É diferente se a pessoa ela proativamente sai, isso tudo bem, Uhum. mas se a pessoa ela é convidada a se retirar da igreja e ela é distanciada, isso também poderia ser uma morte social, Não, por assim dizer. exatamente, Tá exatamente, bom, uma perda social, né? Uma entendi. quebra aí como que eu posso falar? Da questão do relacionamento, né? Uhum, Do relacionamento interpessoal. A pessoa, entendi. ela não está inserida naquele Entendi. grupo, ela vive uma Uhum, perda social, entendi. Obrigada, tá? Marta. Imagina. Me vem outros dois tipos de luto, filhos desaparecidos ou pessoas desaparecidas, Uhum. e também membros amputados, né? Como a gente vai lidando com as pessoas que têm, ou até usam bolsa de colostomia, ou tem uma perna amputada, ou um membro amputado. Exatamente. A gente pode considerar como uma perda mesmo, né? Então, a perda de uma perna, a perda, né, como você trouxe o exemplo também, isso é muito válido. Você falou das crianças desaparecidas, né, das pessoas desaparecidas, agora dia 30, né, é o Dia Nacional de Pessoas Desaparecidas, né? E, inclusive, até rolar uma corrente no Instagram, não sei se vocês estão sabendo, da gente publicar, né, alguma pessoa desaparecida para poder fazer um trabalho aí de divulgação. Então, aqui na minha cidade, né, Sorocaba, tentar resgatar pessoas desaparecidas para poder estar postando no Instagram. Então, eu achei uma ideia muito bacana, né, para a gente poder estar falando sobre isso. Algo mais? Algumas relações, né, não reconhecidas. Amigos, né, o amigo ele não pode se enlutar, né, o amigo ele não pode sofrer,
Ele até pode, mas ele não é reconhecido, né? Ele não é validado. Ex-cônjuge, né? Então, a pessoa se separou e aí o ex-marido morre, né? Então, a ex-esposa, a amante, né? Que foi falado. Tem um livro, que eu tenho até ele aqui, Água Fresca para as Flores. Gente, é um livro maravilhoso que relata a história de uma moça que ela mora no cemitério e aí ela vai, né, aos poucos conhecendo quem, né, os parentes que vão no cemitério. E tem um relato no livro que tá lá, né, a mulher, a oficial, lá no espaço lá como chama aquele negócio lá? É, esqueci. Ela tá lá no cemitério, orando, conversando, e a amante, ela tá escondidinha, esperando só a vez dela, quando a oficial sai, a amante chega para poder estar orando, né? Então, eu achei essa passagem no livro muito interessante, e que muitas vezes isso acontece mesmo, né? Colega de trabalho, então, a relação muitas vezes ela não é reconhecida. Alguns anos atrás, muitos anos atrás, eu trabalhei numa empresa e que eu tinha um grande amigo nessa empresa e todo dia, né, a gente se falava, a gente conversava. E aí chegou um dia lá de manhã cedo, logo que eu cheguei na empresa, a gente recebeu a notícia que ele tinha sido assassinado. E aí foi aquele, né, o que aconteceu. Enfim, né, ele acabou entrando num lugar em São Paulo que tinha toque de recolher e, infelizmente, né, ele foi assassinado. E eu lembro, gente, que eu fiquei tão mobilizada, tão mexida com essa morte, né? Mas, ao mesmo tempo, né, os dias foram passando, as pessoas não falavam mais, né? E não tem esse reconhecimento, né? Não tem essa validação. Terapeuta ou paciente, né? Alguém de vocês já perdeu algum paciente? Não? Eu perdi um paciente por Covid, né? E foi muito complicado, muito difícil também, me mobilizou demais. Um senhor que o que ele queria era parar de fumar. Ele foi na terapia porque ele queria parar de fumar. Muito assíduo, muito comprometido, né? E aí teve um dia que ele chegou no consultório reclamando de dores no corpo. Estava com dor, até então ele achava que era alguma coisa nas costas, que ele acabou dormindo de mau jeito, e a gente estava naquela época, né, de atender, mas com máscara. E aí, de uma hora para outra, ele deixou de ir no consultório. E eu achei aquilo super estranho, né? E eu tentando entrar em contato com ele, no celular dele, e nada, e nada. Depois de 2, 3 semanas, mais ou menos, a filha dele me respondeu pelo WhatsApp do pai, falando que ele tinha falecido, né? Então, eu fiquei sabendo depois de algumas semanas do falecimento dele. E eu lembro que eu levei para minha terapia, né? Eu fiquei isso muito mobilizada, muito mexida, porque, gente, é um vínculo, né? Quando a gente atende um paciente, quando a gente atende um cliente, é muito importante a gente vincular com aquele paciente, né? Então, a Beatriz Cardella, ela tem um livro dela, Amor na Relação Terapêutica, tem um amor ali, né? Tem um cuidado, tem um afeto. E aí a pessoa não existe mais, né? Então, é um vazio, é algo que a gente acaba estranhando, né? Mas existe. O profissional da saúde, o cuidador, o paciente, né? Então, na época do Covid também, quantos profissionais da saúde sofreram, né? Com perdas de colegas,
de pacientes, né? O cuidador, quando ele perde aquela pessoa que ele cuida, né? Tá lá todos os dias cuidando daquela pessoa, de uma hora para outra aquela pessoa não existe mais, né? Isso também acaba sendo muito mobilizador. A gente falou, né, anteriormente, das relações não reconhecidas. Agora a gente vai falar quando a perda não é reconhecida, né? Que é a perda perinatal, o aborto eletivo. Eu acho que a melhor coisa, né, para a gente poder estar falando sobre o tema é trazer exemplos, né? E eu tenho uma mãe jovem que ela perdeu o filho, a filha, com 35 semanas. Então, 35 semanas, gente. A criança já estava, né? Ela começou a sentir muitas dores na madrugada. Ela foi para o hospital. A médica falou que a princípio ela não tinha nada. Ela voltou, continuou com as dores. Ela foi num outro hospital. Ela morava no interior, ela foi na capital. E aí, quando ela estava já no processo da cesárea, a criança acabou nascendo morta, né? E, gente, isso aconteceu em janeiro, fevereiro, mais ou menos. Isso está sendo muito mobilizador para ela até hoje, né? Então, isso ela é pauta de terapia praticamente toda a semana, né? Então, ela tem um filho de 5 anos, mais ou menos. Ela não pode chorar na frente do filho, porque o filho ele fica muito incomodado. O marido muitas vezes acolhe, outras vezes não. A família, né, é aquela coisa que eu falei para vocês. Você é jovem, você pode tentar novamente, né? Então, você já tem o seu filho, fique com seu filho, né? E, e esse caso especificamente é um caso muito complicado, porque quando ela engravidou, mais duas amigas engravidaram praticamente na mesma época. Então, elas tinham aquilo, né? Uma nasceria é, em abril, a outra maio, a outra junho, né? E aí, a bebezinha dela não nasceu. E ela tem, né, essa dificuldade de olhar para esses dois nascimentos, né? E as pessoas, elas não entendem. As pessoas, elas querem que ela vá visitar a fulana que teve o bebê ou a ciclana que teve o bebê. E ela não consegue. É muito difícil, porque imagina vocês, né? Elas fizeram planos, né? Das três ali grávidas, de nascer o bebê, de fazer algo depois. E ela tá sem o bebê, né? Então, a gente está trabalhando agora, né? Ela está dando uma oportunidade dela poder visitar uma das duas, para ver como que ela fica. Então, mas ela tem todo um contexto, né? Ela quer ir visitar com o marido, ela não quer visitar sozinha, porque ela acha que ela não vai dar conta. Então, tudo isso é levado em consideração, tá? A perda de emprego, quando a pessoa perde o emprego, acaba não sendo reconhecido também. A infertilidade, quando a pessoa, né, quando o casal é tentante e não consegue. Eu estou com 2 casos de mulheres que estão nesse processo de tentar e não consegue. E, gente, é muito sofrido, porque tem a questão, né, da ovulação, é tudo muito esquematizado,
depois de um determinado tempo, é esperado, e aí vem a menstruação. Então, todo mês acaba trazendo aí um luto, uma perda, um sentimento de fracasso, né? Então, são casos também muito complicados da gente estar cuidando, estar olhando. Mudança de país, como eu falei, a perda financeira, né? Então, a pessoa tinha um status e de uma hora para outra esse status não existe mais. Aposentadoria, né? Então, as pessoas elas têm uma dificuldade em reconhecer a aposentadoria como uma perda, né? Como um rompimento, né? Ela deixa de fazer muita coisa, né? Quando ela se aposenta. Então, também é uma perda. Pet, né? Então, quando um animal, né, morre. Nossa, mas por que você tá assim? Só por causa que o seu cachorro morreu? É, por causa que o meu cachorro morreu. O divórcio, né? Então, o divórcio tem muitas perdas. E essas perdas também não são reconhecidas. Entende, gente, que quando a gente fala luto não reconhecido, é aquele luto onde a sociedade não reconhece como tal, né? Então, onde a sociedade ela não valida como luto. Então, por isso que a gente fala de luto não reconhecido. E a mutilação e amputação, quando a gente falou há pouco da perda de um membro, né, do corpo, algum acidente que acabou acontecendo, né? Tudo isso a gente também pode estar considerando como uma perda não reconhecida. Alguém quer falar alguma coisa? Ô, Marta, a Andrea tá com Hum, probleminha no áudio dela, só que ela quer te fazer uma pergunta. Então, ela tá trabalhando aí no áudio dela e depois ela faz a pergunta no final, qualquer coisa, tá bom? tá bom. Quando o luto é negado pela sociedade, esse processo passa a ser vivido da mesma forma no nível intrapsíquico, muitas vezes regido por sentimentos de culpa, raiva, medo e vergonha. Quando essa pessoa ela não tem espaço para falar, quando essa pessoa ela não tem ouvido, né? Ela não, a pessoa, o colega, o amigo, a família, né? Não está ali disponível para ela, vem esses sentimentos intrapsíquicos, né? Ela começa a ficar naquela fase de ruminação, né? Eu poderia ter feito algo diferente, isso é culpa minha, porque eu não estava com ele. Então, essa mãe, por exemplo, que perdeu o filho com um acidente, eu não deveria ter saído, eu deveria ter ficado em casa. É, então, quando ela não tem espaço para falar, hoje o único espaço que ela tem é a sessão, é o consultório, porque a família dela não acolhe a dor dela. Então, ela traz muito isso, né? Ela traz essa culpa, ela traz raiva, até vergonha, né? Então, as atitudes dela como mãe, né? Muitas vezes ela tem vergonha. Ai, Marta, eu brigava muito com ele, eu era muito severa com ele, eu batia nele. Então, imagina essa mãe, depois de tudo isso, né? Ela se dá conta que o filho não está mais ali com ela. Vem um monte de sentimento, né? As reações do luto, elas podem ficar mascaradas, manifestando-se por meio de sintomas físicos, psicológicos e comportamentais. Foi o que eu falei lá no comecinho da apresentação, né? É, as pessoas, muitas vezes, elas têm dores no corpo, não consegue dormir, não consegue comer, ela fica muito irritada, ela fica muito agressiva, né? E aí eu chego para a pessoa e falo, isso é luto.
né? A pessoa não tem nada físico, mas tem esses sintomas psicológicos, comportamentais, né? Então, quando eu falo de físico, é biológico, é o luto falando mais alto, tá? Como o não reconhecimento provoca demandas nos indivíduos em sofrimento. Então, quando o luto não é reconhecido, intensifica muito mais as reações do luto, né? Então, a pessoa ela fica muito mais potencializada, né? Então, quando a gente fala de remover ou minimizar a rede de apoio. Então, quando essa pessoa não tem rede de apoio, ou quando essa pessoa tem o mínimo possível de rede de apoio, intensifica muito as reações do luto. Então, aonde que essa pessoa vai ter o suporte? Quando ela não tem, né, um espaço para falar. A rede de apoio no processo de luto, ele é essencial, porque senão fica muito sofrido. Relacionamentos ambivalentes, assim como crises paralelas, podem gerar complicações no luto, né? Então, é aquela coisa que eu falei para vocês da dualidade de sentimentos, né? Então, vem um monte de sentimento, vem um monte de reações, né? E aí, muitas vezes, o enlutado, ele até é falado aqui, né? Pode ser excluído de um papel ativo nos cuidados com que faleceu, né? Então, muitas vezes o enlutado, ele é retirado de um cenário porque as pessoas veem que não é o espaço dele ali, né? Então, uma enfermeira, né? Ou então um filho que está cuidando, né, de um pai, e aí muitas vezes a família tira esse filho, né, porque acha que esse filho não vai dar conta depois do processo de morte, e aí é como se esse filho ele não pudesse sofrer, ele não pudesse ter reações psicológicas diante do luto, tá? Como que a gente pode auxiliar no luto não reconhecido, né? Gente, é empatia. A gente precisa trabalhar a nossa empatia, né? Então, perceber o que o outro está sentindo, de que forma que ele está sentindo, né? Então, a empatia, ela vai trazer conforto, ela vai trazer amparo, ela vai trazer... Oi, quem quer falar? Eu gostaria de falar. Fala, Andréia. Ai, que bom. Não estou te ouvindo, Andréia. Não estou te ouvindo. Não, não estou te ouvindo. Não. Só eu que não estou ouvindo, gente? Não está Não, tá ouvindo sem som mesmo. mesmo. Ah, tá. Andréia, deve ser o seu áudio mau contato, alguma coisa que mexeu aí e está com mau contato. Porque eu cheguei a ouvir. Começou, falou um pouquinho e parou. É, Alô? agora Isso, agora sim. foi. Alô, tá me ouvindo? Sim. Tô. Mas eu não ouço. Ai, deixa, gente. Você não está me ouvindo, Andréia? Maria! Andréia, faz a sua pergunta. Ela não está vindo. Ela não escuta. Deixa, deixa.
Pode continuar, Marta. Eu vou falar com ela aqui no Tá, WhatsApp. tá. Então, a gente estava falando, né, de que forma que a gente pode auxiliar um luto não reconhecido, né? Então, é trazer o amparo, é trazer o conforto, intervenções, né, para poder estar trabalhando esse suporte, onde muitas vezes tem uma falha aí do suporte, tá? Robert Niemeyer, que também é outro, né, estudioso com relação ao tema luto, e John Jordan, eles trazem que a chave para o tratamento do luto não reconhecido está na análise da falha da empatia e refere-se a fatores que limitam o amparo, gerando desqualificação do sofrimento. Então, essa desqualificação é uma palavrinha muito importante quando a gente fala sobre o luto não reconhecido, né? Não há muito, né, essa desqualificação. A pessoa, o sofrimento ele é desqualificado, né? A pessoa não pode sentir, não deve sentir. E aí, né, ampliando um pouco mais, como podemos auxiliar no luto não reconhecido? É ter essa sensibilidade à perda, né? É estar sensível com relação ao que a pessoa tá trazendo, né? Porque o que faz sentido para ela pode ser que não faça sentido para a gente, né? Então, a dor dela, só ela sabe a dor que ela está sentindo. A gente não sabe, né? Então, a gente precisa ter essa sensibilidade quando a pessoa traz para a gente, por exemplo, né? Quando a colega trouxe a amante, né? O quão é importante ter essa sensibilidade, né? Então, ter esse cuidado, essa empatia com relação a essa moça, porque eu fico imaginando, né, 15 anos vivendo, e aí a pessoa morre. Quem é essa pessoa sem sem esse cara? Se durante 15 anos ela viveu, né, paralelo com essa pessoa. Validar, né, eu entendo o que você está sentindo, eu posso imaginar o que você está sentindo. Então, isso também é de muita importância. Fazer uma psicoeducação, né? A gente pode falar um pouquinho, né? O que é o luto? Eu trago muito no consultório, né? Eu falo do processo dual. Ora a pessoa vai estar na restauração, ora a pessoa vai estar na perda, né? Então, é, é, Não tô vendo. a André está com o microfone aberto, né? A gente precisa explicar minimamente para o nosso enlutado, para o nosso paciente, para o nosso cliente, né? O que é um processo de luto, né? O que a pessoa pode estar, o que ela vai sentir, né? O que ela pode sentir, e falar que o luto não reconhecido é um luto, é um luto, né? Então, e tem que ser tratado como um luto por morte, né? Ele tem que ser tratado da mesma maneira, tá? Alguém quer falar? Gente, hoje no nosso país, as pessoas elas têm uma dificuldade muito grande de falar sobre morte, sobre finitude, né? Então, eu sou a estranha da família, né? Porque a Marta só fala de morte,
Então, o que eu estava falando agora no começo, né? O Jantar da Morte, o Cineclube da Morte, o 10 Café, né? Então, a Marta, ela é estranha. E, mas é a única certeza que nós temos. E na minha concepção, falar de morte é pensar na vida, né? Porque uma está conectada à outra. Quando a gente fala da morte, de que maneira que eu estou vivendo? Eu estou vivendo da maneira que eu gostaria de viver? Eu estou fazendo, né? Então, porque pode ser que amanhã eu faça passagem. Então, essa coisa de falar da morte, de falar da finitude, ainda é um tabu muito grande aqui, né? Ai, sai para lá, né? Você está falando, você está agorando, ou é, vai trazer a morte, né? Algo desse tipo, e que a gente tem que, de alguma maneira, é, desmistificar tudo isso, romper, né? Então, agora, né, eu percebo que com a questão da pandemia intensificou muito, né, os estudos sobre luto, né, sobre morte. Eu não sei se é porque eu estou inserida nesse contexto, então acaba, né, eu vejo muita coisa crescendo com relação ao tema, né? Então, muitas publicações, muitos artigos, muitos livros. Então, que eu acho isso muito interessante, que eu acho muito bacana. Tem uma funerária, uma agência funerária aqui em Sorocaba, uma agência grande, tem várias unidades espalhadas pela cidade, e que eu estive lá no começo dessa semana, e eu fiquei assim encantada com o processo de morte, né, de falecimento deles. É um lugar, né, que eles vão muito para fora. Então, a gente sabe que fora, né, do país, nos Estados Unidos, na Europa, né, o luto, ele é visto de uma outra maneira, né? Então, muitas vezes as pessoas, né, fazem um grande evento, o luto. As pessoas, elas ficam ali, né, mobilizadas, têm um reconhecimento, independente de qual morte. Então, é uma empresa que traz muitas ideias fora. E eu estava conversando com ela sobre a pandemia, né? Imagine vocês, né, uma agência funerária em época pandêmica, né? E aí ela trouxe um relato de uma senhora que ela perdeu o filho por Covid. E a senhora, né, não pôde se despedir do filho no hospital, nada disso. Ela entrou em contato com a agência funerária, perguntando, né, pedindo se a agência poderia, com o carro funerário, passar na frente da casa dela para ela poder se despedir do filho. A agência prontamente ela fez isso, né? Então, e aí a partir daí ela acabou fazendo para todos. Foi um trabalho, né? Porque questão de itinerário, de localidade, né? Mas foi a maneira que eles encontraram para os parentes poderem se despedir. Então, a família fazia um evento quando eles sabiam que o carro funerário ia passar na frente da casa deles. Então, a família toda se reunia para esperar o carro para poder se despedir. Um aceno, gente, né? Porque não pode parar, não pode abrir, nada disso. É acenar só. Mas foi um jeito que eles arrumaram, né? E eu achei isso
muito interessante, né? Pena que isso não acontece muitas vezes, mas eu sei que tem toda uma questão de logística que dá muito trabalho. Mas foi um respeito aí com relação à morte, com relação à finitude, ao reconhecimento, né? E aí eu trago essa frase que refletir sobre a finitude auxilia o reconhecimento e aceitação das perdas. Vivenciar a morte de forma plena e completa é perceber as possibilidades de ganho e de crescimento diante da vida. Né? Então, vivenciar a morte de forma plena. O que vocês entendem por isso? Boa Vivenciar a tarde. morte de forma plena. Boa tarde. Ah, Olá, boa tarde. então, é um assunto bem difícil, né? E eu achei interessante quando você fala pensar na finitude, também é pensar na vida, né? E, e assim, eu nunca perdi ninguém, então achei que o processo da morte eu só ia vivê-lo, o sofrimento em si, quando eu perdesse alguém, não, não através de um processo do outro, entende? Uhum, Então, eu estava junto com o outro no percurso, né? Fazendo toda aquela travessia. E aí, quando a mãe da minha paciente faleceu, foi um boom para mim. E aí, eu fiquei, de verdade, eu acho que eu fui também para terapia. E eu fiquei mal durante um tempo, porque eu fiquei pensando a, no processo dela e no meu. uhum, E aí, esse processo, né? Eu acho que assim foi tão olhar, porque aí você faz o inverso, né? Você olha para você, porque não tem como, sabe? uhum, E eu nunca imaginei que esse processo seria assim comigo, porque eu vivi ele, a finitude do outro, sabe? E me impactou. Eu falei, nossa, é isso que é a morte? uhum, É isso que é o fim, né? uhum, Então, me tocou realmente esse processo de awareness, assim, realmente obtive através da morte do outro, a finitude do outro, entendeu? sim, sim, Muito bonito. Foi muito uhum, triste, porque eu falo agora, mas para mim foi triste, entendeu? sim, uhum. Mas É porque eu entendo, é um polo, né? Dois polos. sim, sim, porque eu entendo que quando aconteceu, o tema morte virou pauta na sessão, né? E isso acaba sendo muito mobilizador para o psicólogo, né? Para a cliente, né? Então, aí a gente começa, a partir do momento que a palavra ela se torna presente no processo terapêutico, a gente começa a refletir, né? Tá, é a mãe da minha paciente. E se fosse a minha mãe? E se fosse o meu pai? A gente coloca. Eu lembro que logo que minha mãe faleceu, ela faleceu no final de 2019. Gente, eu tinha uma senhora, assim, muito parecida com a minha mãe. E minha mãe era uma pessoa muito religiosa, né? Ela frequentava a igreja. E essa senhora era o perfil da minha mãe. Chegou uma hora que eu não conseguia atender ela mais, porque estava sendo muito mobilizador para mim. Mas olha como são as coisas, né? A minha mãe faleceu em dezembro, eu continuei atendendo ela um tempo, aí veio a pandemia, ela não migrou para o online e não atendi mais, né? Mas eu estava em vias de encaminhar ela para uma colega, porque estava sendo muito mobilizador para mim. Eu olhava para ela, ela trazia as questões dela, eu lembrava da minha mãe, né?
E a gente tem que também respeitar as nossas limitações, né? Não é porque você é psicóloga que você vai atender qualquer tipo, né, de paciente. A gente tem que respeitar nossas limitações também, para a gente poder fazer um trabalho com qualidade. Andréia, quer falar agora? Será que eu consigo? Tá me ouvindo? Sim, manda bala, Andréia. Ai, que bom. Eu mudei, passei para o meu telefone. Bom, é o seguinte, eu tenho algumas coisas a falar e a perguntar. Aí não consegui no momento, vamos lá agora. Eu tive, algumas perdas recentes. E com isso, estou com dificuldade de clinicar. Hoje eu tenho uma paciente apenas, porque eu tenho outro ofício na minha vida, que não só psicóloga, e esse outro ofício também me suga bastante. Então, assim, o que que aconteceu? Eu, minha terapeuta, de 7 anos a 1 ano e meio, ela descobriu que estava com câncer, leucemia. Então, ela faleceu agora, dia 2 de junho. Tentou, fez transplante de medula, foi para São Paulo, ficou aí no instituto, esqueci o nome agora, e eu estou passando por uma dificuldade muito grande, né? Ou seja, ela morreu 2 de junho, nós estamos tem 2 meses e alguns dias. E ela me encaminhou na época para 3 terapeutas, porque ela sabia que eu precisava de dar continuidade. E aí eu tentei com um ex-professor meu aí do IGSP para fazer online e fiz com mais 2 por um tempo para eu poder ver com quem eu tinha mais empatia, mais vínculo. E aí eu fechei com uma que coincidentemente era amiga da Beth, que faleceu, né? Bom, e o processo está caminhando, mas está muito difícil. Eu nunca imaginava, eu estou assim, querendo compartilhar com vocês como é dolorido perder o terapeuta que você tem vínculo. Hoje eu estou aqui conseguindo falar sem chorar. Eu já vejo que isso talvez seja o início de uma elaboração, mas ainda dói muito, 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 mas muito. É uma dor assim como arrancasse um pedaço assim de mim, né? E paralelo a isso, eu já vivia alguns lutos. Então, a minha pergunta é, uma delas, como clinicar diante de um momento desse? Quando você acabou de falar aí agora, deu o seu exemplo, isso já me Uhum, ajuda. E eu penso uhum. meio como você, né? Se eu vejo que eu não estou dando conta daquela situação, mas aí a minha pergunta vai para você especificamente com relação ao luto. E com Uhum. relação ao nosso ofício, à nossa responsabilidade, e às vezes não, eu estou hoje em conflito com a minha paciente. Eu já a encaminhei, eu tenho uma única paciente no momento, eu a encaminhei por questões variadas. É, ela não quer. Ela fala, Andréia, eu só consegui com você me abrir, eu não quero contar minha história toda para outra pessoa, então, assim, se você eu falei que eu estava com com algumas atribuições a mais na minha vida e que eu estava diminuindo a clínica e que eu precisava encaminhá-la. E aí ela não aceitou. Então eu falei assim: você topa que eu te atenda quando possível? Ela, ok. E Uhum. aí, ontem, até depois da sessão que eu tive, da sessão é ótimo, da palestra com como é o nome do doutor? De ontem, a última palestra de ontem, né? Que Durval eu Tessari. Foi doutor Durval. isso, eu me senti potencializada e eu chamei ela e eu consegui fazer um atendimento muito bom com ela ontem, a partir do que eu vivenciei ontem o dia inteiro, aqui que está sendo muito terapêutico para mim essa semana. Bom, eu queria te perguntar, né, diante dessas dificuldades que a gente passa como terapeuta, diante do luto, do nosso luto, né? Eu tive a perda da minha terapeuta, eu tive a perda da minha mãe há 5 anos, perdi 2 irmãos, um na Covid, um junto com a minha mãe em 2016. Então, assim, isso tem me afetado muito, como também outras perdas
que você estava colocando há pouco, não só perda de pessoas, mas eu tenho uma paraplegia e ontem eu senti que eu não tenho elaborado o luto da perda das minhas pernas normais. Então, assim, desculpa estar colocando tantas coisas, mas é porque minha vida é meio cheia de coisas mesmo. Então, assim, mas tentando fechar, diante disso tudo, como clinicar? Como clinicar? Antes de mais nada, eu sinto muito pela sua perda, Andréia. Eu imagino, né, o quanto está sendo difícil, porque a nossa terapeuta é a nossa confidente, né? Ela sabe de muito mais coisas do que parentes próximos. Por exemplo, a minha terapeuta, ela sabe de muito mais coisas do que a minha filha. Então, e aí, quando perde esse vínculo, eu fico imaginando um espaço, um buraco, um chão se abre, né? Algo desse tipo. Há uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu recebi uma paciente que a terapeuta dela faleceu, né? E foi muito difícil para ela se vincular a mim, né? Tinha horas que ela me chamava do nome da psicóloga. Eu faço isso com a minha atual. Estou Uhum, diminuindo agora. uhum. Paciente da Regina, Aninha. Aham. É, E foi muito difícil, porque ela trazia muito, né? Então, porque a fulana, né? Porque eu falei isso para fulana, porque eu falei isso para fulana, né? E aí, a partir do momento para ela poder se presentificar ali, né? E se dar conta que é a Marta e não a outra profissional, foi muito difícil. Mas é o tempo, Andréia, né? É o tempo. Isso é essencial. Agora, como clinicar? É muito difícil atender uma pessoa enlutada, né? Porque é muita dor, é muito sofrimento, a narrativa, muitas vezes, é pobre, né? Porque a pessoa não fala, né? A Eu estou pessoa falando, pode falar. a pergunta é como o terapeuta enlutado clinicar? Ah, tá, você entendeu. Beleza. Sim, né? Aham. Primeiro, eu acho que é muito importante você respeitar os seus limites, né? Se você percebe, você como uma terapeuta enlutada, você não está dando conta de atender um paciente, primeira coisa, né? É olhar para dentro de você, eu continuo, eu tenho, né, suporte para continuar, ou eu preciso recuar, dar uma parada, me organizar e aí voltar, né? Ok. Então, isso é essencial. Mas para completar, né, atender nós terapeutas, atender um paciente enlutado, né? Se alguém de vocês tem interesse em estar entrando nessa área, é muito difícil, né? Porque, como eu falei, o enlutado ele traz muito sofrimento. Essa mãe, por exemplo, que eu atendo, que perdeu filho de 14 anos no final do ano, né? Tem semanas que ela chega super bem, mas tem semanas que é choro, raiva, vontade de morrer, de tirar a própria vida, né? Então, ter esse acolhimento, estudar, né? Então, ter um embasamento teórico aí, que é essencial, é fundamental, né? E, e fazer o nosso trabalho, gente. E a terapia pessoal, né? Exatamente. Terapia, supervisão. Hoje eu tenho tudo. Eu tenho terapia, eu tenho supervisão, eu tenho um grupo de estudos, né? Porque eu preciso de pessoas, porque a nossa profissão já é uma profissão solitária. E quando eu atendo enlutado, eu preciso conversar com colegas. Eu preciso ouvir opinião, Me suporte. veio, me veio em mente o termo que a gente utiliza do curador ferido, do psicólogo ser Exatamente. o curador ferido, né?
Uhum. quantos lutos nós passamos, então me identifiquei com a Marta, porque meu primeiro estágio na faculdade foi numa casa de pacientes com câncer, e minha professora negou supervisionar o meu estágio, porque ela falou que eu só queria saber das tristezas da vida. E aí depois fui estudando sobre luto, meu TCC foi sobre luto, e as pessoas falavam, a Vivian só quer saber de morte, gosta de, né? Mas por conta, eu acredito, do meu luto, né? De ter perdido meu pai na minha adolescência, eu fui elaborando isso ao longo dos anos e o quanto chega, né? Então, assim, esse público também vem chegando, às vezes você nem fala e vem chegando, e aí eu vou me curando cada vez mais um pouquinho, né? Mas eu Uhum. acredito muito nessa questão do ter um momento para isso, né? A gente precisa estar estabilizado, tá de uma forma mais saudável para conseguir dar esse apoio para o outro. Sem sombra de Porque é dúvida, isso, não é Vivi. só o luto da terapeuta, né? São todos os outros lutos, e eu vejo perda em tudo, né? Todos os pacientes que chegam trazem seus lutos simbólicos, reais, Exato. né? Então, como que a gente vai lidando com isso na clínica, né? Uhum, uhum. E muitas vezes, né, a gente está ali atendendo o nosso cliente, né, e aí a gente vai se aprofundando um pouco mais na história de vida, e aí ele traz uma perda. Muitas vezes essa perda, ela é muito significativa diante do que a pessoa está vivendo agora, né? Mas foi há 5 anos atrás, tá? Mas qual que era a relação, né? O luto é rompimento de um vínculo. Quanto maior o vínculo, mais mobilizador é. Né? E muitas vezes a pessoa, nossa, eu nunca pensei que isso fosse mexer tanto comigo, que isso estaria reverberando até hoje. Mas sim, pode acontecer. Fala, Thelma. É, eu vou só contribuir. Eu tenho uma cliente que ela perdeu a mãe, ela tinha 9 anos de idade. E quanto essa coisa do luto é complexa, né? E na escola, ela era uma escola, inclusive era uma escola cristã que ela estudava. E ela já tem hoje 42 anos. E a escola, a mãe era professora, sofreu um acidente com uma morte bem rápida, né? E a escola se negou a conversar com ela sobre o luto. Meio que tratavam ela como se não tivesse acontecido a morte da mãe, como se não tivesse. Hoje, depois ela passou por outras experiências de lutos simbólicos, né? De lutos não. Mas hoje ela tem uma grande dificuldade de se aproximar das pessoas. Porque para ela todo mundo vai fazer um movimento de não dar importância para o que ela sentia. E o quanto não falar sobre a morte é difícil, né? E, inclusive com crianças, né? Porque se tem muito esse hábito de, é criança, não deixe no velório. A gente vê isso. Eu moro numa cidade pequena, isso é muito comum. E o quanto vai mudar, porque tornou-se uma pessoa, não fez um processo de elaboração. Hoje é muito difícil, porque assim, ela até na relação comigo é uma relação truncada. Ela vem ela vem todas as sessões, ela não falta. Ela acha que ela gosta, ela diz que ela gosta, mas é uma relação assim que toda sessão ela tem que começar falando de outra coisa, ela demora um pouco para entrar, porque confiar nas pessoas é muito difícil. E a morte para ela é muito, é cercada assim de uma coisa muito grande, uma coisa de muita tristeza. E esses dias ela viveu uma experiência, ela é uma profissional da saúde, morreu um colega, caiu, teve um infarto fulminante, eles presenciaram. E ela foi no velório e a mãe do rapaz, pelo que eu entendi, já consegui elaborar aquilo de uma forma por causa da visão que ela tem da morte. Parece que a mãe entendia a morte como um processo
estava triste, estava sofrendo, mas ainda assim estava entendendo o que estava acontecendo. E ela chega na sessão, assim, foi umas 3 ou 4 sessões, para ela compreender o que aquela mãe poderia estar sentindo, porque para ela aquilo era assim, ela falava assim, eu admirei, mas eu achei estranho, porque a forma com que ela aprendeu da morte foi muito difícil. Uhum. E eu acho que, não sei, eu estou contribuindo, mas eu fico com a sensação de que os lutos, quando eles são negados, ele causa isso, né? Esse impacto na vida toda. Sim. E as pessoas dão tão pouca importância para isso, eu acho. Porque já Uhum. era, né? A gente fala em morte, mesmo assim, morte continua um tabu. Ninguém Uhum. gosta Sim. de falar, ninguém gosta de encarar, todo mundo tem uma pressa para acabar aquele momento logo, né? Porque ainda é na nossa sociedade tratado como algo que não é do natural. Vejo Uhum. que um pouco reforçado por algumas crenças, por algumas religiões, né? Mas assim, isso na vida da pessoa faz um impacto muito grande, né? Uhum. Quando o luto não é tratado com esse cuidado de falar, de entender, de compreender. Então, é uma pessoa, por exemplo, que ela tem dificuldade de se relacionar com qualquer pessoa, né? Ela é solitária, ela está sempre sozinha, todo mundo que vai se aproximar dela vai trair ela em algum momento. E Uhum. assim, parece-me que eu já trabalho com ela há quase um ano, e é sempre voltando para a morte da mãe, né? De como ela foi acolhida, o porquê que ninguém falou para ela, ninguém sentou com ela e se preocupou. Os colegas da escola parece que olhavam diferente, mas não diziam o que estava sentindo. Então, assim, o quanto não trabalhar, né, não olhar para isso, vai impactar em todo o processo de vida das Sim. pessoas. Sim. Era Sim. só uma contribuição mesmo. Obrigada, Thelma. Alguém mais? Ana, você levantou a mão. Você quer falar, Ana Carol? Não, tranquilo. Não? Você tinha Já levantado a mão lá tinha. atrás? Bem, na realidade, eu acho que vai acabar sendo um pouquinho repetitiva, porque desse processo da finitude, o único ponto que eu ia trazer é que ontem a nossa primeira palestra foi sobre as dificuldades de envelhecimento na sociedade, e foi muito interessante, porque um ponto que a gente conversou ontem foi sobre como as pessoas elas têm dificuldade de olhar para a velhice, enxergando que aquilo é o futuro delas, né? Se tudo der certo e o curso natural da vida seguir, todo mundo vai ficar velho, e a mesma coisa é em verdade para a morte, né? Uhum. Seguindo um curso natural, todo mundo vai Uhum. morrer e é aquilo, não tem uma morte exata, uma idade exata ou uma idade certa para a morte, né? Ela Uhum. é um fenômeno que vai acontecer com absolutamente todo mundo e todo mundo está sujeito que isso aconteça a qualquer momento. Então, eu acho que é Exato. interessante um pouco dos temas, né? Eles terem andado em paralelo nesse sentido de como a gente enxergar certas fases da vida, e eu vou colocar aqui a morte como uma fase da vida também, ajuda a gente a ter um pouco mais de dimensão do como a gente vive a nossa vida, né? Como é o Exato. processo do viver até chegar à morte, ou enfim, algumas debilidades que a velhice traz. Era só isso. Exatamente. Perfeito, Ana. É por isso que eu sempre Obrigada. falo, falar de morte é pensar na vida, né? Então, é, você estava falando agora de velhice, né? De reconhecer da morte. Hum. Eu comecei a atender recentemente uma senhora de 60 e poucos anos que perdeu a mãe de 80 e poucos anos, né? E daí ela chega no consultório, nossa, Marta, você deve achar estranho, né? Eu com 60 anos sofrendo a morte da minha mãe. Gente, é uma filha sofrendo pela morte da mãe. Poderia estar com 10, 20, 30, 40. Ela tem 62 anos. E aí, com essa perda, desencadeou síndrome do pânico, né? Então, ela entrou com a síndrome do pânico no consultório,
E aí, investigando a perda dessa mãe. O quanto foi mobilizador. Daí ela trouxe outras perdas, ela perdeu um irmão, né, também lá atrás, e hoje é só ela e o outro irmão, né? Mas sim, você tem 60 anos e você está sofrendo pela morte da sua mãe. No Cine Clube da Morte, esse final de semana, a gente passou aquele filme A Última Lição, que está na Amazon. Conta a história de uma senhora de 92 anos que, no aniversário dela, ela decide tirar a própria vida. Simples assim. Ela se vê num processo degenerativo, né? Aquela coisa da velhice. Então, coisas que ela tinha autonomia, ela não tem mais. Então, ela não conseguia mais dirigir, ela não conseguia mais carregar a bolsa dela, ela não conseguia mais morar sozinha, andar sozinha. Ela falou assim, gente, eu tô aqui para quê? Por quê? Né? Com 92 anos. E aí ela determinou tal dia que ela ia tirar a própria vida. E daí tem uma cena no filme que o filho dela, a senhora não está querendo envelhecer, né? Então, isso é muito forte, né? As pessoas muitas vezes, mas gente, né? Ela tem 92 anos, né? Ela já envelheceu, Uhum, né? Obviamente uhum. que aqui no Brasil, né, é proibido suicídio assistido, eutanásia, né? Mas a gente fala sobre morte por dignidade, morte com dignidade, né? Que foi o desejo dela, né? Ela queria, né, morrer dignamente. Então, é um Uhum, filme é. que vale muito a pena ver. E eu acho que é interessante isso que você fala até da sua cliente, né, que tem ali seus 60 e poucos anos, perde a mãe de 80 e poucos anos, porque se a gente parar para pensar, eu acho que na distância de idade delas não é muito diferente, pensando que as pessoas elas tinham filhos mais cedo. Né? Eu, por exemplo, da minha mãe eu sou distante apenas 26 anos. Então, quando eu tiver meus 60, minha mãe vai ter 86. Em questão, acho que de vivência, acaba não sendo tão distante. Deve ser muito interessante a sua clínica com essa cliente, pensando justamente, né, vivendo tanto esse processo do luto da perda da mãe, enquanto ela mesma já é uma mulher que pode ser considerada idosa. Né? Sim, Muito sim, interessante. sim. E o que a gente falou do luto não reconhecido, né? O idoso, ele não pode sofrer, né? O idoso, ele não pode sentir, ele não pode se lutar. Mas a gente tem que levar em consideração que durante 62 anos, essa mulher conviveu com essa mãe, É isso. Hum. que ela Nossa, vai sofrer. é muito profundo, muito Sim, complexo, imagino. sim, sim. E aí eu trouxe as referências bibliográficas para vocês poderem dar uma olhada. E eu agradeço imensamente a presença de vocês. A gente tem um tempinho, né? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer Tem sim. acrescentar? Marta, você não quer voltar para a sala para ver a carinha de todo mundo? Como que eu faço para voltar para a sala? Ah, o vermelhinho, Stop né? share. Isso. Ah, Aê. pronto. O Omar tá aqui. Eu fiz o curso de luto com o Omar aqui no Instituto. Alguém quer acrescentar? Alguém quer falar alguma coisa? Diga, Vivian. Nossa, não. Já que a gente pode finalizar, Ana? Pode sim. Se tiver mais dúvidas, a gente pode sim. Podemos finalizar, então? Muito obrigada, gente, pela Obrigada, presença viu, de Marta? vocês. Obrigada pela contribuição. Eu que agradeço, Ana.
Um beijo para vocês.